Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Mais uma segunda-feira, dia 5 de agosto. Uau, já vencemos o primeiro semestre do ano de 2024. Louvado seja o Senhor que nos permitiu. Hoje você vai ouvir uma voz fanhosa, mas a gente vai conseguir chegar lá. Amém? Tô um pouco resfriada, mas vai dar certo. Glória a Deus. Quero convidar você a estar com a sua Bíblia, abrir o seu coração, tentar por um instante esvaziar um pouco a sua mente da correria do dia a dia, das preocupações que são tantas. Quero convidar você a dar uma desligada no seu cérebro agora. Com tantas preocupações que nos afligem, tantas coisas nos acontecem. É saúde, é problema financeiro, problema de família, problemas emocionais. Nesse momento, eu quero convidar você a dar uma desligada no seu cérebro. Na correria do dia a dia, nosso cérebro está muito agitado, com muitas informações que nós precisamos saber e a maioria das informações a gente não precisa saber. Então, agora eu quero convidar você a desligar. Desligar do cérebro essas informações que não vão trazer nenhum benefício nesse momento. No nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento que você está desligando seu cérebro a orar. Vamos focar o nosso cérebro e as nossas emoções na oração e na palavra nessa hora. Senhor, no nome de Jesus, nesta noite eu oro a Ti. Tira de nós, Senhor, essa aceleração constante, mesmo parado, mesmo dormindo, mesmo sentado, com saúde ou não. Nosso cérebro tem estado agitado, corrido, tem estado tenso, ansioso, nervoso, preocupado ou não, seja o que for, Senhor, nessa noite eu clamo a Ti. Traz a calmaria, a paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode trazer. Só a Tua palavra traz, só a Tua palavra lavra o nosso entendimento de todo o lixo que a gente recebe durante o dia. Pai de glória, nessa hora eu clamo que a Tua palavra venha lavar o nosso cérebro de todo o lixo que a gente tem recebido, que a gente tem consumido. Que nessa hora, Senhor, pelo nome de Jesus, eu clamo a Ti. Tudo que vem entrar na nossa mente seja a Tua palavra, que sara, que lava, que cura, que liberta, que transforma, que muda pensamento e muda raciocínio. Oh, Espírito Santo, visita o nosso entendimento, transforma nosso entendimento em uma mente de Cristo nessa noite, através da Tua palavra, com a fé que excede todas as coisas, uma fé que vem do Senhor. Nos dá, Senhor, o Teu pensamento nessa hora, um raciocínio santo que recebe a Tua palavra de bom grado. Espírito Santo, que o Teu agir nessa noite venha tocar naquele lugar mais importante dessa hora, em cada um. Eu creio que o Senhor é o Deus que age de forma individual. O Senhor é o Deus de relacionamento. Nós cremos nisso. Todos nós que temos participado desses estudos, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus de relacionamento. Nessa hora eu clamo a Ti, Senhor, no relacionamento íntimo e profundo, toca com a Tua palavra. Toca, Espírito Santo. Lava-nos. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João. Nós vamos encerrar primeiro o capítulo 4, que a gente não encerrou na semana passada. Eu quero pedir a você que for escutar depois, for assistir depois pela internet, que você, por favor,
colocasse um comentário ou algo assim para a gente saber que você está assistindo, porque quem está com a gente aqui ao vivo agora, na segunda-feira, à noite, a gente vê, né? A gente sabe que a gente vê os nomes, mas você que vai assistir depois, eu queria muito, de todo coração, que você botasse um comentário, botasse uma pergunta. Glória a Deus, Bianca, para a gente saber que você está assistindo, né? Que você está acompanhando com a gente. Queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós falamos sobre a mulher samaritana na semana passada, sobre adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vimos coisas extraordinárias que o Senhor fez na vida da mulher samaritana. Mas eu quero ler com você o capítulo 4, do versículo 39 até o 42. Abre aí a sua Bíblia, arruma um cantinho aí. Talvez você esteja resfriado igual a mim. Você precisa arrumar um cantinho, tomar um comprimido. Vamos lá, para que você não durma. João capítulo 4, versículo 39 diz: Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! A mulher samaritana, ela, depois do encontro com Jesus, ela vai ali para a cidade e começa a dizer para as pessoas: Olha, venha conhecer, ele deve ser o Cristo, ele tem falado tudo aquilo que eu vivi, ele falou da minha vida, ele sabe de todas as coisas. Aí no versículo 39, é interessante o que João escreve, que ele fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Primeiro, eles creram por causa do testemunho que a mulher deu, a mulher samaritana deu. Mas depois a situação muda. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. A sede e a fome desse povo era tão grande por Jesus que não bastou só a mulher falar. E quando viram Jesus, imploraram para que Jesus ficasse ali por mais 2 dias. Então Jesus ficou falando ali com eles, convivendo com eles por 2 dias. Depois desses 2 dias, o testemunho dessas pessoas, né, mudam. A forma deles falarem muda. Porque eles falam assim, olha, no 42, disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Eles inicialmente creem por causa do que ela disse, mas depois de passar 2 dias com Jesus, a conversa muda. Depois de passar 2 dias com Jesus, eles dizem: Agora nós cremos porque ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Passar 2 dias com Jesus mudou a vida dessas pessoas. Eles criam porque ela havia falado, mas agora porque tinham tido um tempo com Jesus, tinham tido um encontro de 2 dias com ele e entenderam que Jesus era o Salvador do mundo. Nós somos e devemos ser como a mulher samaritana que vai falando, contando, pregando, venha ver, venha conhecer Jesus. Mas quando a gente também fala sobre Jesus, a gente também não pode ficar só daquele que fala, que ouviu dizer.
Nós precisamos ser daqueles que têm um relacionamento com Jesus. Aquele que depois que encontra Jesus, ele tem a certeza, porque ele passa a ser testemunha, porque ele viveu isso. As pessoas ficam 2 dias com Jesus ali, ficam 2 dias com ele, e agora eles são testemunhas também. Eles não estão só vivendo porque a mulher samaritana falou. Agora eles têm a sua própria experiência. Se você que está nos ouvindo ainda não tem uma experiência com Jesus, eu quero convidar você a ter essa experiência, a conhecer Jesus, a ser uma testemunha ocular, aquele que realmente tem um relacionamento com Cristo. Não deixa passar. A situação dessas pessoas mudou por completo. Eles insistem para que Jesus fique. Jesus não vai embora, fica com eles 2 dias e eles já saem dizendo: olha, realmente ele é o Salvador do mundo. Quem tem um encontro com Jesus não tem como não entender e não receber ele como Salvador. Aqui em João 4, do versículo 43 até o 54, Jesus vai curar o filho de um oficial. Vamos lá, abre sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 diz: depois daqueles 2 dias, ó, ficou 2 dias lá com as pessoas, né? Lá em Caná da Galileia. Ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Olha só, Jesus estava indo para a Galileia. Lembra, ele está saindo de Jerusalém, indo para a Galileia. No caminho, ele para lá naquela cidade, vai lá, fala com a mulher samaritana, naquele poço. Depois desses 2 dias, ele continua o trajetório, o caminho dele, que é o intuito dele, ele saía da Judéia, da Jerusalém, não. Ele saiu da Judéia, indo para Galiléia. Quando ele sai da Judéia indo para Galiléia, no meio do caminho, lembra, ele para em Samaria. Encontra com a mulher, passa ali 2 dias. Tenta fazer na sua mente aí esse tempo. Ele passou ali 2 dias. Depois desses 2 dias, ele vai continuar a trajetória dele. Ele tinha um caminho que ele estava preparando para ele. Queria chegar até Galiléia, tá? Depois desses 2 dias, ele vai continuar o caminho dele, ó. Versículo 45. Quando chegou a Galiléia, ele conseguiu chegar onde ele queria. Os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, a notícia já estava correndo, tá? Das coisas que Jesus tinha feito. Versículo 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia. Que Caná da Galileia é esse? A gente já falou, né? É onde Jesus fez o primeiro milagre. Transformou água em vinho, lembra? Naquela festa de casamento. Onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, nesse caminho, Jesus voltou para a cidade de Caná, tá? Onde ele tinha estado lá naquela festa de casamento. Quando ele volta lá, ele encontra com um oficial. Esse oficial vai estar desesperado pedindo para Jesus salvar o seu filho. Seu filho está morrendo, olha só. 46. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho,
Seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Jesus volta lá para aquela cidade onde ele tinha transformado a água em vinho. Quando esse oficial chega para pedir ajuda para que o seu filho dele seja curado, Jesus responde assim, ó: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Às vezes a gente lê isso aqui, nossa, né? O homem estava pedindo socorro, mas o Senhor Jesus, ele conhece como está o coração das pessoas. Então ele repreende o povo que está em volta, que ficam dependendo desses sinais para poder crer. Nós não podemos ficar dependendo de milagres, de sinais para crer. Nós cremos em milagres. Nós sabemos que nosso Deus faz milagres. Nós entendemos que nosso Deus tem poder e ele ainda faz. Por sua misericórdia, por seu amor, para a glória dele, sempre para a glória dele. Mas nós não podemos viver à base de milagres, de sinais e maravilhas. Não podemos viver assim. Nós temos que viver por fé. A nossa fé não pode ser pelo que a gente vê. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Nós devemos estar firmes esperando no Senhor, crer que o Senhor irá fazer o melhor. Muitas vezes o milagre não vai acontecer diante dos nossos olhos. E o Senhor Jesus, aqui no versículo 48, ele repreende o povo: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. A palavra de Deus diz que nós somos privilegiados, porque nós cremos sem termos visto Jesus. Nós não andamos com Jesus, nós não fomos privilegiados como esses samaritanos que Jesus ficou com eles por 2 dias. Nós não sentamos à mesa para comer com ele. Nós não conhecemos ninguém que andou com ele, porque nós nascemos muito depois. Então a palavra afirma que nós somos privilegiados porque nós cremos sem termos visto. Então, nós precisamos ter entendimento que os milagres virão, as maravilhas vão acontecer, os sinais acontecem, mas a gente não pode ficar dependendo disso. Isso não está certo. O Senhor chama atenção. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que quando o oficial do rei clama: Senhor, vem antes que meu filho morra, Jesus dá uma ordem, diz assim: ó, pode ir, seu filho vai continuará vivo. Esse momento aqui é um milagre, é um dos poucos milagres que o Senhor Jesus faz a muita distância. Jesus está aqui e diz para ele: olha, vai que seu filho vai continuar vivo. Jesus não vai lá encontrar com o filho dele, Jesus não vai lá tocar no filho dele, Jesus só diz assim, ó, vai, que o seu filho vai continuar vivo. Esse pai implora, mas ele não questiona, porque você vê aqui que ele fala assim, olha, no versículo 48, Senhor, vem antes que meu filho morra, vem. Ele queria que Jesus fosse com ele. Só que Jesus responde assim, ó, pode ir, o seu filho vai continuar vivo. A palavra afirma que o homem confiou no que Jesus disse. Ele apenas creu. Jesus falou que ele vai continuar vivo, então vai. Aí ele segue, voltando. No caminho, ele encontra os funcionários que dizem que o filho dele havia melhorado. Gente, a distância de onde Jesus estava até onde o filho dele estava era mais ou menos 24 quilômetros. Dava em torno de um dia de viagem. Então era bem distante de onde Jesus estava para onde o filho do oficial estava. O oficial queria que Jesus fosse com ele, caminhasse com ele em torno de um dia para ir lá curar seu filho. Mas o Senhor curou o filho do oficial à distância. O Senhor cura.
O Senhor faz milagres, o Senhor ressuscita mortos. Mas nós não devemos depender disso para crer. É maravilhoso quando a gente vê. É maravilhoso. Por que que tem vezes que o Senhor cura e tem vezes que o Senhor não cura? Nós não temos uma regra. Pode ser falta de fé, nossa, ou simplesmente pode ser porque Deus decidiu assim. Seguindo na sua Bíblia, João capítulo 5. Vamos lá. Algum tempo depois, olha, a gente não sabe que tempo vai ser esse, tá? A gente não tem certeza de que quanto tempo vai ser. Lembra, Jesus estava onde? Na Galileia, lá em Caná da Galileia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Que festa que era essa aí? Não se sabe porque João não diz que tempo depois. Ele não faz igual no começo, lembra? Há 2 dias depois, um dia depois que a gente viu que ele dá um tempo bem específico nos primeiros capítulos do Evangelho de João. Mas aqui no capítulo 5, João não diz que tempo é esse, tá? Sabe que Jesus foi a Jerusalém, ele subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Que festa é essa? A gente também não sabe, ele não diz qual é a festa. Mas por Jesus ter subido a Jerusalém, a gente entende que é uma festa de peregrinação. O que que é isso? É uma festa em que as pessoas não faziam dentro das suas casas. Era uma festa que as pessoas tinham que sair de onde estavam e ir para Jerusalém. Então, era uma festa de que eles tinham que se mover, chamada festa de peregrinação. Pode ser festa de Pentecostes, pode ser a festa dos tabernáculos ou pode ser a Páscoa. A maioria entende que isso era a Páscoa, tá? Mas a gente não tem certeza. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Até aí, até o 15. Jesus vai fazer uma pergunta para esse homem. Ele está ali há 38 anos, paralítico. A gente não sabe a idade dele, tá? A gente não sabe quantos anos esse homem tinha. Mas a palavra diz que ele estava ali, ele estava paralítico há 38 anos. A gente não sabe a idade toda dele. Jesus vai perguntar para ele se ele quer ser curado. Olha só. Disse ao paralítico. O Senhor pergunta para ele no versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta aparentemente assim óbvia, né? Quem não vai querer ser curado?
Só que ao invés dele responder sim, eu quero ser curado, a resposta dele é: Senhor, mas ninguém me coloca na água, ninguém me lança na água, alguém vai na minha frente, não sei o quê. A resposta dele para Jesus não é: eu quero ser curado. Percebe que ele começa a falar das dificuldades para entrar na água? Muitas vezes a gente recebe essa pergunta de Jesus: "O que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Ah, Jesus. Você quer ser salvo? Ah, mas é a minha família. Ah, mas o meu trabalho. Ah, mas o meu vício. Ah, mas eu sou uma pessoa difícil. Ah, mas aonde eu nasci. Ah, mas não sei o quê." Jesus fez uma pergunta, sim ou não? Quer ser curado? Foi a pergunta que Jesus faz a ele. E E é necessário esse homem entender que sozinho ele não vai conseguir. Entender que só Jesus pode curar ele. Ele diz para Jesus: "Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, tu chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Jesus manda ele se levantar, pegar a sua cama, devia ser algo como uma esteira, a gente chamava de esteira no Rio de Janeiro, era algo feito de palha muito fino, devia ser algo muito leve, né, que ele devia ter ali, alguma coisa, para que ele pudesse estar ali deitado. Ele simplesmente pega e anda. Na mesma hora, esse homem é curado. Instantaneamente, Jesus fala com ele é curado. Mas a gente precisa pensar no seguinte: lembra que a gente não pode viver à base de milagres e sinais? O sinal, o milagre, não é o fim em si mesmo. Todos os sinais, todos os milagres apontam para a divindade de Jesus. Irmã, mas o que isso tem a ver comigo, então? Todo milagre que o Senhor faz na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tem que apontar para a glória do Senhor. Milagres e maravilhas, nós ficamos felizes, alegres, a gente se regozija e recebe presentes. Mas sempre é para a glória de Deus. Nunca é pelo que nós somos, nem porque nós precisamos. Ah, mas eu preciso muito desse milagre. Sim, nós precisamos. Mas não é por causa disso. Ah, mas é porque eu trabalhei muito, eu jejuei muito para conseguir esse milagre. Também não é por causa disso. Ah, porque eu estou 38 anos esperando o milagre. Também não é por causa disso. Então, por que que é o milagre? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, porque ele é misericordioso. Só isso, minha irmã. É. Ele faz por amor, mas é sempre para a glória dele. Nunca é pelo meu. Ai, mas eu estou sofrendo demais. Eu preciso muito. Eu mereço esse milagre porque eu estou sofrendo há 38 anos paralítico aqui e ninguém me ajuda. Eu mereço. Eu já paguei. ah, Tudo que eu devia nesses 38 anos aqui parado, vendo todo mundo ser curado, e eu não fui. Mas eu fui abandonado, então eu sofri demais. Fiquei aqui sozinho esses 38 anos paralítico, ninguém cuidou de mim, eu fui abandonado, então eu mereço. Eu já paguei tudo. Tudo que tinha que acontecer de errado comigo já aconteceu, então eu preciso do milagre. Não é por isso. O milagre acontece para a glória de Deus e pela misericórdia dele. Apenas por isso. A gente começa a ter um pouquinho de entendimento, assim, porque que algumas vezes o Senhor não faz o milagre. Muitas das vezes é por falta de fé? Sim, é por falta de fé, mas existem pessoas que têm muita fé, creem muito, precisam muito, desejam muito e não recebem o milagre que estão pedindo muitas vezes. Existem pessoas que pedem livramento de coisas, existem pessoas que precisam ser saradas de uma doença, creem, pedem, clamam e não recebem o milagre, e a gente se pergunta: Senhor, por que que o Senhor não curou? Por que que o Senhor não fez? A pessoa sofreu tanto.
pode ter certeza que tudo vai convergir para a glória do Senhor, até o aparente não milagre acontecer. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes aconteceu um milagre e a gente não soube. A pessoa não foi curada, mas, desculpem, mas a fidelidade dessa pessoa em Cristo alcançou tantas pessoas, até mais do que se ela tivesse sido curada. Transformou ela como uma pessoa mais fiel ao Senhor, fez com que ela perdoasse pessoas. A gente não sabe aonde o Senhor quer chegar. Qual é o foco? Nada, não faz nada sem propósito. Então, nós não podemos viver à base de milagre. Os milagres acontecem toda hora, em todo tempo, e na maioria das vezes a gente nem percebe. A gente não percebe. Então, não é porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu lutei para isso, porque eu sofri muito por causa disso, o Senhor vai lá e faz. Não. É para a glória dele, a misericórdia dele. Então, os sinais, os milagres vão sempre apontar para Jesus. O Senhor fez um milagre na minha vida, tem que apontar para Jesus. O Senhor me curou, tem que apontar para Jesus. É para ele, a glória dele, tudo por ele, para ele, são todas as coisas. O Senhor abriu uma porta inesperada, de milagre mesmo, que ninguém poderia fazer. A glória do Senhor é para ele. É porque eu lutei por isso, porque eu jejuei, porque eu fiz. Não, não é. Não é. Lembra que não é pelas nossas obras? Nada por nossas obras? Então, o que que vai acontecer aqui? Jesus cura esse homem num sábado. Eita! Jesus querendo arrumar problema, né? Jesus é um cara que gosta de arrumar problema. Ele cura o cara num sábado. Olha aqui, isso aconteceu num sábado, finalzinho do versículo 9, versículo 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua cama. A cura acontece, mas esses religiosos estão tão presos à lei que eles não ficam nem um pouco alegres em olhar e falar assim: Uau, você foi livre da sua paralisia de 38 anos. Eles estão preocupados que ele está carregando a cama dele. Ele não conseguia nem andar e agora está carregando a cama num sábado. E eles vão querer saber por que que ele está carregando cama. Ele vai dizer que quem curou ele mandou fazer, então por isso que ele está carregando. Os homens vão querer saber quem é, mas ele não sabia porque Jesus tinha se misturado na multidão. Só que depois Jesus volta a falar com ele. Olha o que que Jesus fala com ele aqui no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus falando isso, às vezes a gente lê e pensa assim: Uau, eu já vi pessoas lendo de uma forma, um entendimento, como se Jesus estivesse rogando uma praga nele. Olha, cuidado, hein? Você foi curado. Dá para você não pecar, porque senão vai acontecer alguma coisa com você. O pior vai te acontecer. Qual é a pior coisa que pode acontecer depois de curado? Se a gente pecar? Voltar a ficar doente? Vir outra doença? Morrer e ir para o inferno. Essa é a pior coisa que poderia acontecer. Então, o que Jesus está dizendo para ele, fala assim: olha, você foi curado, mas preste atenção, não volte a pecar para que coisa pior do que essa, do que você estava vivendo, venha lhe acontecer. O que que Jesus está dizendo para ele? Cuidado, o inferno é muito pior do que ficar 38 anos paralítico. Então, milagre não tira ninguém do inferno. Quem tira do inferno é Jesus. Tem muita gente que foi curada e vai estar no inferno. Tem muita gente que recebeu cura, que recebeu libertação, que recebeu milagres e maravilhas do Senhor e vão estar no inferno. E tem pessoas que não foram curadas e que vão estar no céu totalmente transformadas, totalmente um corpo glorioso.
Então, os sinais e maravilhas, a cura que não garante salvação. O que garante salvação é estar em Cristo. Por isso que Jesus fala para ele: olha, não volte a pecar, hein? Porque pode acontecer algo pior com você. Jesus não está dizendo para ele assim: olha, se você cometer um pecado, você vai ficar paralítico de novo. Se você fizer não sei o quê, você pode ficar cego, acontecer algo pior na sua vida. O que Jesus está fazendo é alertar: olha, você foi curado, mas o mais importante é você ser salvo. Tem pessoas que vão na igreja, procuram, recebem bênçãos, recebem milagres, e depois vão embora. Não querem mais saber de Jesus. Alguns eu acho que entendem assim: eu já recebi o milagre, então eu estou salvo. A maior milagre realmente é a salvação de nossas almas. Mas a gente tem que estar em Cristo, lembra? A gente tem que estar em Cristo para sermos salvos. Então, o que o pior que pode acontecer depois de uma cura miraculosa como essa? É se desviar dos caminhos do Senhor, é abandonar o Senhor. O que pode acontecer de pior depois de ser liberto? Voltar a ser cativo, cativo do pecado, viver no erro de novo. Quantos foram abençoados grandemente por Cristo, não deram a glória ao Senhor, se desviaram do caminho do Senhor e não retornaram mais? Aconteceu coisa pior. Então, o que Jesus está dizendo aqui para ele não está rogando praga, não. Eu já vi gente falando, pregando, dizendo: ó, ele está dizendo aqui, ele vigiar, ó, se você pecar, você pode ficar doente de novo. Não, é para a gente ter cuidado e entender que nós somos salvos em Cristo, que o milagre da cura não nos garante salvação, tá? Vamos lá. João 5, versículo 16. Do versículo 16 até o 30, Jesus agora vai começar a ter não um bate-boca, não é um bate-boca, ele vai começar a falar para esses religiosos, lembra? Ele curou no sábado. Os religiosos queriam saber quem foi que curou. Ah, tá, esse Jesus aí mandou você carregar a sua maca, vamos lá falar com ele. E esses religiosos vão lá tomar satisfação com Jesus. Só que Jesus vai falar com eles no mesmo nível. Lembra que quando ele conversou com Nicodemos, ele falava da forma que Nicodemos deveria entender porque ele ensinava a lei. Quando ele vai falar com a mulher samaritana, ele fala da forma da mulher samaritana. Quando ele foi falar com esse paralítico, ele falou para ele: ó, você quer ser curado? Foi direto. Agora, quando ele vai falar com os religiosos, ele também vai falar de uma forma direta para eles. Ele vai começar a mostrar quem ele realmente é. Para quem? Para os religiosos. Quem deveria entender. Vamos lá. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Pode curar no sábado, não. 17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. O que acontece aqui? Jesus, ele vai começar a dizer: olha, meu pai trabalha no sábado. Os religiosos da época, esses judeus religiosos da época, né, os fariseus, eles tinham o entendimento de que não podia se trabalhar no sábado por causa da lei que eles tinham recebido, mas eles pioraram o negócio, né? Lembra? Deixaram mais difícil. Mas eles entendiam que Deus conseguia manter todo o universo funcionando, mas Deus está acima da lei. Então Deus estaria meio que trabalhando no sábado, porque ele mantém tudo funcionando. Por isso que Jesus vira para eles e fala assim: olha, meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Quando ele fala isso, eles pescam na hora o que Jesus está dizendo. Porque o único que trabalha todo o tempo sem infringir a lei, no entendimento dos judeus, é Deus. Então Jesus está se igualando a Deus. Aí eles vão ficar com mais raiva ainda e vão começar a bater de frente
naquele entendimento de que Jesus está blasfemando, tá? Por quê? Porque eles tinham esse cuidado, que a gente até viu que tinha um sentido, mas eles tinham muito medo de que viessem falsos profetas, de que alguém estava se dizendo ser Deus e estava blasfemando contra Deus. Eles tinham muito cuidado com isso, mas eles estavam cegos porque eles não queriam ouvir o que Jesus estava falando. Acompanha comigo. 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Foi o que eu falei. Na hora eles entenderam. Quando assim, meu pai trabalha até hoje. Por isso eu também trabalho. Na hora eles entenderam que Jesus estava falando do Pai. Versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Do versículo 17 em diante, Jesus vai começar a deixar claro que ele é Deus. Por quê? Ele vai começar a se colocar no mesmo patamar do Pai. Isso aqui são palavras de Jesus. João, o evangelista, transcreveu o que Jesus falou. O que vai acontecer? Tem muita crítica em quem não crê que Jesus é Deus, dizendo que Jesus nunca se proclamou Deus. Ele nunca disse, eu sou Deus. Mas quando nós estudamos lá o começo do Evangelho de João e até, se eu não me engano, a introdução que a gente deu sobre o Evangelho de João, a gente falou sobre isso. Você que não lembra ou não assistiu, volta lá no YouTube e vê lá, acho que é o primeiro e o segundo vídeo. Nós vimos pontos específicos na Bíblia onde Jesus usa, por exemplo, eu sou. A mesma frase que Deus usou, a mesma identificação que Deus usou quando se apresentou para Moisés, por exemplo. Então, muitos testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová, os muçulmanos, eles acusam dizendo que na Bíblia não está escrito em nenhum momento Jesus dizendo eu sou Deus. Só que em todo esse pedaço que a gente vai ler aqui, Jesus está se equiparando, se igualando, colocando em mesmo patamar que o Pai. Então ele é Deus, tá? Vamos lá. 19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então Jesus está dizendo o quê? Ele faz a mesma coisa que o pai faz. Jesus faz a mesma coisa que Deus faz. Então ele está se colocando no mesmo lugar que Deus. Versículo 20. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Olha como Jesus se coloca em pé de igualdade com o pai. Primeiro, qual é a ligação? A ligação do pai e o filho é o amor. Versículo 20: Pois o pai ama ao filho. Então, o que faz eles serem um? O amor. Mostra tudo o que faz. Jesus faz tudo aquilo que o pai faz. Para a coisa ficar mais complicada, Jesus ainda fala assim: que ele vai ressuscitar mortos, que ele tem o poder de dar vida, porque o filho tem vida em si mesmo. Quando a gente estudou o capítulo 1 de João, João fala que Jesus tem vida em si mesmo. Vai lá em João 1, versículo 4. Mesmo livro que você está, João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
Aonde que está a vida? Em Jesus. Nele estava a vida. Jesus é a fonte da vida. Por ele ter vida em si mesmo, ele pode dar vida a quem ele quiser. Olha só, versículo 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em toda situação que a gente lê aqui, Jesus está se equiparando ao Pai, colocando em mesmo pé de igualdade. Tudo que o Pai faz, ele também podia fazer. E outra coisa, ele diz aqui que o Pai a ninguém julga. Só que os judeus no Antigo Testamento fala que o justo juiz é o Pai, é Deus. E ele diz aqui que Jesus recebeu do Pai o poder de julgar. Então quem vai julgar é o Senhor Jesus. Eles não estão separados. Estão colocando em pé de igualdade. Segue aí, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Eu quero convidar você a marcar esse versículo na sua Bíblia. Eu vou até passar um highlight aqui na minha, porque eu não passei. Quem ouve a minha palavra, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Por quê? Porque ele tem vida em si mesmo. Ele pode ressuscitar mortos, que é o que vai acontecer. Todos ressuscitarão, lembra? Não vai ser alguns que vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. Uns para condenação, outros para salvação. Todo mundo vai ressuscitar. Quem vai fazer isso? Jesus. E ele diz aqui, olha, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, olha, para ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ouvir a palavra do Senhor, crer naquele que enviou, crer que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, porque ele tem a vida eterna e ele é quem julga, lembra? Por isso, quem está nele não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O Pai deu ao Filho o poder de julgar. E o Filho, ele tem vida em si mesmo. Então, quem crê, ouve as palavras, crê. Lembra que crer não é só olhar assim, eu acredito que Jesus nasceu. Ele é um cara legal. Eu até sei, aham. Lembra que crer na Bíblia é praticar, é viver a palavra, é obedecer, é esse crer. Não é o crer de acreditar que a gente vê por aí, não. É o crer de viver, de obedecer. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, ainda que a gente morra, nós viveremos eternamente com ele. 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Essa passagem aqui a gente pode entender das duas formas: mortos espirituais e realmente mortos, que vão ressuscitar. Eu lhes afirmo, eu estou no versículo 25, tá? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quem está sem Jesus, quem vive no mundo sem Cristo, lembra que a gente entende que já está morto? Já está morto, porque não recebeu a vida. Jesus tem vida em si mesmo, lembra? Quem não tem Jesus não tem como ter vida, porque a vida vem dele.
Então, espiritualmente, a pessoa está morta. Agora, na hora que ela escuta a voz de Jesus e responde, ela recebe vida. Então, ela ressuscita. Isso são os mortos espirituais, ok? Agora, vai haver um momento em que todos que estiverem mortos vão ouvir o Senhor chamar e vão literalmente ressuscitar. Um monte de defunto levantando? Sim, vai acontecer. A Bíblia diz que haverá ressurreição. Nós cremos em ressurreição. Essa carne vai ressuscitar. Quem estiver em Cristo vai ressuscitar com um corpo glorificado, mas você vai ter 2 olhos, nariz, 2 mãos, dedos, cabelo. Jesus ressuscitou dos mortos, ele caminhou, ele comeu, ele sentou à mesa dos discípulos, comeu com eles. Tomé tocou nas suas mãos. Ele tinha um corpo. Não vai ser fantasma, tá, gente? Vai ter corpo. Então a gente pode entender das duas formas aqui. Tanto a ressurreição física quanto a ressurreição de quem está vivendo sem Jesus e receber vida nele. Vamos lá. Versículo 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que a gente falou, Jesus tem vida em si mesmo, ele dá vida a quem ele quiser. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Foi o que eu acabei de falar. E sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quem vai julgar os vivos e os mortos? O nosso Senhor Jesus. Quando a gente lê aqui, fala assim, ó, e sairão, versículo 29. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Quem lê isso aqui, solto, pensa que são as obras que salvam, né? Mas quando a gente estudou Romanos, a gente viu que as boas obras que nós fazemos estão preparadas por Deus para entregar a nós desde antes da fundação do mundo. Então, até ser as coisas boas que nós fazemos vêm de Deus. E só é possível fazer coisas boas diante de Deus aquele que já está em Cristo. Porque nós fazemos coisas boas porque estamos em Cristo. Fomos salvos por Cristo. O Senhor Jesus nos salvou. Por isso nós somos nova criatura. E as nossas atitudes devem ser diferentes. Se não são, tem algo errado conosco. A gente precisa analisar que salvação é essa que nós estamos vivendo. Agora, estamos salvos em Cristo, agindo de forma dentro da palavra. Por que que a gente age assim? Porque nós fomos salvos por Ele primeiro. Não dá para fazer assim, olha. Não, minha irmã, sabe o que acontece? Eu estou muito errado, eu vivo uma vida muito errada, eu vou me consertar primeiro, tá? E depois eu venho para Jesus, porque afinal Jesus é santo. É verdade. Jesus é maravilhoso, é puro, é tudo, é verdade. Então eu não posso me encontrar com ele do jeito que eu tô, porque eu tô todo errado. A questão é que sozinho a gente não consegue. Ele tem vida em si mesmo e não nós. Sozinho a gente não dá conta. É impossível fazer por nossa própria força. O que que a gente tem que fazer? Pegar toda essa sujeira que nós temos, todo o errado que nós somos, trazer tudo e jogar aos pés do Senhor. Jogar diante de Jesus e tá aqui, Senhor, e confessar os nossos pecados. Toda sujeirada. É difícil demais, dói demais, é vergonhoso, é humilhante, dói. É tudo que você imaginar. Vai acontecer tudo isso, mas é necessário. Quando a gente expõe o nosso pecado, a gente realmente se arrepende. O Senhor Jesus vem e lava, joga tudo no mar do esquecimento. Só Ele consegue fazer isso.
A partir daí, nós começamos a ser transformados por Jesus. Então, não espere ser a pessoa mais correta do mundo para procurar Jesus, porque não vai funcionar. É melhor procurar do jeito que você está. Um coração arrependido, contrito, o Senhor não rejeita. Só de coração arrependido. Toda essa conversa aqui que a gente viu, Jesus está falando com os religiosos da época, com aquele pessoal que andava de mão dada com Nicodemos. Lembra do Nicodemo? Isso aí. Aquele pessoal que dava aula na escola dominical, aquele pessoal que conversava de Bíblia no Zoom com você, tipo eu aqui. Ele está conversando com esse pessoal, com os pastores, com teólogos, com aqueles que deveriam saber. Ele está dizendo: olha, eu curei no sábado porque eu sou Deus. Eu posso. Meu pai trabalha todos os dias, por isso eu também trabalho. Eu tenho vida em mim mesmo porque meu pai tem, e eu posso dar vida a quem eu quiser. Eu julgo e sou justo para julgar, porque eu sou justo. Ele fala que ele tem a justiça e ele tem autoridade para julgar, porque foi dada pelo Pai. Então, todo esse versículo que nós lemos, do versículo 16 até o 30, Jesus está falando que ele está em pé de igualdade com o Pai. Muitos falam que não, aqui não é Jesus, não, era João que está falando. João escreveu o que Jesus falou. Isso não são palavras de João, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Desculpem, mas está coçando demais o meu nariz. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira que vem, a gente vai continuar. Vamos terminar João 5. A gente vai iniciar no 31. E vamos continuar caminhando aqui em João. Amém, pastora. Obrigada, pastora Leia. A pastora Leia falou que explicou muito fácil aqui, deu para entender. Amém, que bom. Glória a Deus. Amém, pastora Rose. Obrigada. Vocês tiverem algum comentário, vocês depois, Oh, mãe. aleluia, vocês assistirem de novo, coloca algum comentário lá no canal do YouTube da igreja para ajudar, compartilhe. Agora que está no YouTube fica mais fácil, né? Amém? Glória a Jesus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos feito, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Pai, te damos graças. Te damos graças porque cremos, sabemos que o Senhor Jesus é Deus e cremos. Oh, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor não se ocultou dos nossos olhos. O Senhor tem nos dado entendimento, e isso é maravilhoso. Não estamos nesta terra, Senhor, sem rumo, perdido, sem proteção, sem o Deus Todo-Poderoso a cuidar de nós. Senhor, sabemos para onde nós estamos indo, sabemos o caminho que estamos traçando, porque o Senhor assim se revelou a nós. Te louvamos porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Jesus é Deus. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Louvamos o teu nome nessa noite. Obrigada pela tua palavra que nos ensina. Obrigada, Jesus, por ser maravilhoso. Obrigada por nos dar vida. Obrigada por nos transformar. Obrigada por sinais, pelos milagres, pelas maravilhas, por ressurreição dos mortos. Obrigada, Senhor, porque aquele grande dia nós veremos a Ti face a face, e o que a nossa fé crê, nossos olhos verão. Senhor, nós te louvamos e ansiosamente esperamos pelo dia em que vamos ouvir a tua voz a nos chamar. Senhor, nós cremos e é por isso que vivemos. Visita, Senhor, os corações desamparados nessa noite. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão achando que não tem vida, que não tem por que viver.
Espírito Santo, visita os corações e as mentes. No nome de Jesus, nessa noite nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus todo espírito de suicídio, espírito de morte, palavras malditas que têm chegado ao ouvido das pessoas, dizendo que não vale a pena viver, o Senhor é o dono da vida. Espírito Santo, visita os corações. Nós declaramos vida, vida, vida em abundância, vida, vida em Ti, vida no Senhor Jesus, vida em Cristo. Senhor, visita cada casa, cada lar. Tira, Senhor, da depressão. O Senhor é Deus que dá vida, uma vida em abundância, não uma vida em depressão, não uma vida em tristeza. Nós cremos em milagres, cremos em maravilhas e sabemos que o Senhor faz. Tira da cama, tira do quarto, tira da dor, tira do desejo da morte. Declaramos desejo de vida, viver em Cristo. Que almas, Senhor, se rendam a Ti, venham te encontrar nessa noite. Estabelece Teu reino e a Tua justiça no nosso meio. Pai, nós louvamos a Ti por cada vida. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, gente. Obrigada, missionária Tereza. Aleluia. Diaconisa Fabiana, o Márcio, pastora Rose, Bianca, Fernanda, pastora Simone, a Ana, Otávio, Clarice. Aleluia. Tem um iPhone aqui que eu não sei quem é. Pastora Val, Anderson. Glória a Deus. Aleluia. Elisete. Pai do Senhor, Elisete, pastora Rose. Mas quem? Meu esposo Dionis aqui. Amém, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. No nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Bom descanso. Até segunda-feira, no nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.